O mês de março marcou uma mudança importante no ambiente global, com uma deterioração mais rápida das condições financeiras e aumento da incerteza, tanto do lado da inflação como do patamar de oscilação que o mercado financeiro está exposto. O principal ponto aqui é que não estamos diante de um único fator de risco, mas de uma combinação de indicadores que exigem uma alocação mais focada em qualidade e resiliência, com ativos menos dependentes do cenário da economia, ou seja, ações e renda fixa, cujos emissores não estejam muito vulneráveis aos ciclos das commodities, juros, inflação e câmbio. De um lado, temos uma inflação em trajetória de alta, principalmente impulsionada por energia e serviços de transportes, o que gera um maior risco de difusão para os outros componentes que fazem parte do cálculo do IPCA. Do outro lado, um cenário geopolítico mais instável, com a escalada dos conflitos no Oriente Médio e os recentes ataques a grandes infraestruturas energéticas da região, reduzindo o potencial de oferta tanto de petróleo, gás e outras commodities relacionadas. E ao mesmo tempo, um mercado financeiro global altamente alavancado, com investidores institucionais utilizando um volume recorde de dívida para investir em ações e títulos de crédito privado, o que surge um alerta para o aumento excessivo da oscilação dos mercados e um potencial de desvalorização elevado em cenários de choques na economia. Se muitos investidores estão utilizando dívidas para investir em determinados setores da economia e nos depararmos com um choque de mercado, seja ele por conta de guerra, aumento de juros ou conflitos políticos, esses investidores são forçados a vender e desalavancar suas operações, estendendo o movimento de queda em ativos mais voláteis. Isso exige que o investidor evite ações de empresas que prometam um crescimento apenas no longo prazo e priorizem hoje empresas com endividamento próximo de zero e mais previsibilidade no crescimento e ganho de escala. No Brasil, esse ambiente de incertezas já começa a se refletir de forma mais direta no aumento de preços e nas decisões de política monetária. Enquanto o Banco Central aqui do Brasil reduziu a taxa Selic em apenas 0,25 pontos percentuais, os Estados Unidos mantiveram os juros inalterados, sendo que antes do início do conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã, as apostas eram de queda nas taxas de juros em ambas as economias. Essa frustração nas expectativas de juros podem refletir no preço das ações mais à frente, especialmente no grupo de empresas com maior risco visível hoje, que são as empresas de commodities com alto endividamento, assim como companhias que operam com níveis de margem de lucro muito baixas e possuem uma receita mais vulnerável aos ciclos da economia. Em relação às contas públicas, apesar do superávit primário de aproximadamente 80 bilhões de reais divulgado pelo governo, o quadro fiscal segue se deteriorando, com um déficit nominal próximo de 8% do PIB. E esse déficit tão elevado mantém a trajetória da dívida em alta e exige uma maior emissão de títulos públicos e reduz a probabilidade de queda nas taxas de juros. Esse aumento de oferta nos títulos públicos, combinado com um menor apetite institucional, pressiona a curva de juros para cima e dificulta um processo mais consistente de queda no custo de capital das empresas. O IPCA de março acelerou para 0,88% e com uma composição mais preocupante do que vimos no final do ano passado. A alimentação, serviços de transportes e preços administrados continuam pressionando o índice, o que reforça um cenário de inflação que começa a se espalhar para diferentes pontos da cadeia logística e acende um sinal de alerta para a desaceleração futura no crescimento de receitas e lucros por parte das empresas da economia, o que já é suficiente para termos mais oscilação na Bolsa de Valores, e isso que ainda nem entramos no cenário eleitoral. Ao mesmo tempo, a atividade econômica começa a perder força, o que é muito ruim para setores mais cíclicos da economia. O PMI de serviços mostra um indicador próximo de 50 pontos, o que é uma economia já com sinais claros de desaceleração. E também dados de demanda mais fraca nos setores varejistas. Os dados de comércio mais recentes já mostraram
um sinal de arrefecimento em segmentos do varejo eletrodoméstico, vestuário, construção civil e veículos. Isso dificulta a recuperação e crescimento de empresas que têm uma receita menos recorrente. Suas ações são as mais penalizadas no mercado. O setor de aluguel de veículos e transportes vem se beneficiando de um dólar mais fraco ao redor do mundo, dado que são grandes importadoras de veículos, maquinários e também se beneficiam de um ciclo menos intensivo de crescimento, com uma diluição no capex e de custos, abrindo espaço para uma maior geração de caixa. No segmento de commodities, a proteína animal vem sendo o principal destaque, com previsões de escassez na oferta global e aumento acelerado na demanda por carne bovina, frangos e ovos. Novos recordes de exportação e ampliação para novas regiões geográficas abrem espaço para uma janela oportuna de alocação nas exportadoras de proteína animal. No cenário internacional, o foco do mercado se deslocou de forma relevante para o Oriente Médio. O risco de disrupção no Estreito de Hormuz tem implicações diretas sobre o fluxo global de petróleo e gás, deteriorando as condições financeiras de países que são dependentes de importação de energia, em um momento onde o mundo já corre atrás de fontes de energia para suprir as demandas dos setores de tecnologia de IA e computação em nuvem. Mas existe um segundo efeito ainda mais relevante que o petróleo no curto e médio prazo: o impacto sobre a cadeia global de insumos utilizados na fabricação de chips e semicondutores. A produção de semicondutores depende de um insumo crítico, como o hélio, cuja oferta está concentrada em regiões diretamente expostas ao conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã. Isso cria um risco de choque simultâneo em energia e tecnologia, algo que pode impactar desde a indústria básica de consumo até todos os serviços digitais e financeiros. Na Ásia, a situação reforça esse cenário negativo. A Coreia do Sul é altamente dependente de energia importada, funcionando como um ampliador desses choques e com impacto direto nos custos de empresas, famílias e governos. Nos Estados Unidos, a economia segue resiliente, com o mercado de trabalho ainda forte e inflação acima da meta estipulada pelo Federal Reserve. O Banco Central americano, diante de todo esse cenário de incerteza, manteve uma postura cautelosa, com a sinalização de que os juros ficarão elevados por mais tempo. Se juros nos Estados Unidos não cai, aqui no Brasil não pode cair. E aqui entra um ponto fundamental para entender o risco atual do mercado de ações e crédito privado. Hoje, o sistema financeiro global está operando com níveis historicamente recordes de alavancagem financeira na compra de investimentos. O indicador de Net Credit Balance, que mede o caixa líquido dos investidores frente ao volume de dívida utilizado, atingiu valores negativos de 850 bilhões de dólares no começo de 2026, o pior nível da série histórica. Isso quer dizer que existe quase $1 trilhão em excesso de dívidas quando comparado ao capital próprio dos investidores utilizado para comprar ativos voláteis. Isso significa que o mercado está com muita dívida e baixo colchão de liquidez. E isso é um ponto crucial quando precisamos nos precaver contra eventos que causam uma oscilação muito grande nos mercados. Historicamente, os maiores movimentos de crash, de queda nos mercados globais, aconteceram por uma combinação de deterioração em alguns fatores, como aumento na inflação, necessidade de liquidez por grandes economias como Japão, União Europeia, Ásia e Estados Unidos, e alto nível de alavancagem na compra de ativos de risco. Nesse cenário, se o investidor se depara com um choque na economia que possa causar uma perda de credibilidade nos mercados, esse investidor ele é forçado a vender e a se desalavancar. Isso amplia os movimentos de queda. Hoje, ainda temos uma inflação persistente, juros elevados ao redor do mundo, um risco geopolítico que se escala a cada semana e alta alavancagem financeira de grandes instituições ao redor do mundo. Ou seja, o sistema parece estável, mas está mais frágil do que apresenta. Outro ponto importante aqui é o Japão.
Com a inflação mais alta e a necessidade de financiamento doméstico para custear a expansão da infraestrutura, aumenta-se a probabilidade de repatriação, ou seja, do Japão vender treasuries americanos. Lembrando que o Japão hoje é um dos maiores detentores de títulos de dívida dos Estados Unidos. E isso pode fazer com que a curva de juros americana suba e permaneça em um patamar restritivo por mais tempo. Isso retira capital global e desvaloriza moedas, especialmente de economias subdesenvolvidas. Esse movimento, combinado com uma alavancagem elevada, pode ser um gatilho importante de instabilidade em setores sensíveis. Diante de todo esse cenário, a nossa estratégia segue focada em controle de risco e seletividade de ativos. Com grande parte do mundo passando por uma séria escassez energética e uma necessidade urgente de modernização dos data centers para suportar essa nova carga de energia da inteligência artificial generativa, temos um grupo de empresas que acaba se beneficiando disso, tanto no curto como no longo prazo. E são as empresas de infraestrutura energética, sistemas elétricos complexos, redes e gestão integrada de data centers. A demanda é crescente e a escassez é maior ainda. Quem antecipar esse ciclo será mais beneficiado no mercado, mesmo em um ambiente de maiores incertezas. No Brasil, priorizamos crédito privado de menor duration, indexado ao CDI e com emissores que tenham balanços mais previsíveis e uma receita mais resiliente. Setores como energia, logística, transporte e proteína animal seguem com uma melhor capacidade de navegar em todo esse ambiente de elevada incerteza. Globalmente, mantemos exposição em empresas ligadas à infraestrutura energética e digital, como acabamos de mencionar, e especialmente aquelas que são responsáveis por tornar viável a expansão da inteligência artificial, computação em nuvem, data center e segurança cibernética. Lembrando que a evolução do setor de computação quântica vai exigir que governos, empresas, bancos migrem da criptografia antiga para uma criptografia que seja resistente à computação quântica. E isso vai criar um novo setor, novas empresas, e aquelas empresas que saírem na frente vão levar a maior parte da valorização de mercado. Em resumo, o cenário hoje exige muita disciplina na alocação, seja na renda fixa, seja na renda variável. Ativos mais especulativos podem acabar ficando de lado na carteira dos investidores, tanto em 2026 como em 2027. E isso muda completamente a forma de investir. Mais do que buscar retorno, o foco passa a ser preservar capital, entender a estrutura do mercado, evitar exposição a riscos que não estão sendo precificados de forma adequada e priorizar a qualidade dos ativos. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e até a próxima!